Hoje falaremos sobre neuromarketing no Instagram. Sejam todas muito bem-vindas. Me digam aí, antes da gente começar aqui, a gente vai ter esse minutinho aqui que eu tô acolhendo vocês. Me diz aí como tá, de onde é que vocês estão falando. Qual é o lugar do Brasil aí ou do mundo que vocês estão falando pra gente poder começar. Hoje eu preparei um conteúdo muito legal. E se você ficar até o final dessa live, você vai realmente entender como você vai fazer para utilizar técnicas de neuromarketing no seu perfil do Instagram e assim potencializar os seus resultados. Então, você que está assistindo essa aula aqui agora, eu vou pedir, já que a gente vai trazer um conteúdo gratuito aqui top para você, eu vou pedir que vocês façam duas coisinhas. A gente já vai usar aqui, né, a questão da ajuda mútua para a gente se ajudar. Eu vou ajudar vocês aí a melhorar o perfil do Instagram de vocês e vocês vão, primeiramente, apertar no coraçãozinho aqui embaixo dessa live e vão também enviar essa live para aquela amiga empreendedora ou profissional liberal que precisa entender um pouco mais sobre venda no Instagram. Então, simbora! Vou colocar aqui o tema da nossa live, neuromarketing. Hoje a gente vai falar especialmente de neuromarketing no Instagram, tá? Essa é uma série de lives, para você que está chegando aí agora, né? Sejam todas muito bem-vindas. Essa é a série de lives que vai fazer para falar de neuromarketing no Instagram, tá? Para falar de neuromarketing no Instagram. Eu vou hoje trazer para vocês alguns fundamentos de neuromarketing que eu sei que com certeza vai ajudar você aí no seu perfil do Instagram. Então, vai clicando aqui para o Instagram entender que você está gostando desse conteúdo e vai também compartilhar essa live com aquela pessoa que você acredita que precisa saber sobre esse assunto, tá? Então, tô vendo aqui a galera de Portugal chegando. Me diz aí, antes da gente começar, de onde é que você tá falando, né? De onde é que você tá ouvindo a minha voz. Pra quem tá chegando aqui agora, que eu sei que tem algumas pessoas novas, já que tem um tempinho que eu não tô aqui, né, no Instagram fazendo live, e tá chegando aqui agora e ainda não me conhece, eu sou a Gabi Matos, né? Sou farmacêutica bioquímica e também trabalho hoje sou neuroestrategista digital. O que é isso, Gabriela? Que nome difícil esse negócio. Eu tenho pós-graduação na área de marketing digital e MBA em neuromarketing. Então, eu trabalho hoje com estratégias digitais voltadas para esse mundo do neuromarketing. Eu trago para você aqui hoje, então, ensinamentos relacionados a neuromarketing para serem aplicados no Instagram. E para quem me conhece, né, para quem não me conhece, está chegando agora, sabe que o conteúdo que eu trago para vocês aqui, eu tento ao máximo sair da teoria e trazer conteúdos práticos que vão te ajudar aí. Para mim foi um desafio começar essas lives sobre neuromarketing, porque eu realmente não queria de jeito nenhum trazer um conteúdo teórico aqui para você apenas. Eu queria trazer realmente um conteúdo prático que fizesse sentido para você e te ajudasse nesse processo de construção do seu perfil profissional no Instagram. Então, para quem Gabriela fala hoje, né? Para quem a Gabi fala hoje? Hoje eu falo para você que é profissional liberal e que é também infoprodutora, que quer vender serviços e produtos digitais aí pela internet. Quando eu falo serviços, vai desde consultas e atendimentos até a consultorias e mentorias. Também são serviços que você pode prestar aí através da internet. Então, hoje eu trabalho especificamente com mulheres que querem vender produtos digitais, né, infoprodutos, que a gente pode dizer que é o quê? Que seria infoprodutos? E-book, curso online, mentorias, consultorias e também mulheres que querem vender serviços, né, vamos dizer, em geral, aqui pela internet. Então, meu público-alvo hoje são essas mulheres, e por isso eu sempre falo aqui mulher arretada. Então, se tem algum homem assistindo essa live aqui, me perdoe, mas é porque eu falo realmente pro meu público que a maioria delas são mulheres. Então, não significa que você que é homem tem que sair da live, tá? Você pode ficar aqui conosco, será sempre muito bem-vindo. Então, vamos lá. Eu quero pedir, antes da gente começar o conteúdo, porque o objetivo dessas lives é que sejam conteúdos objetivos, tá? Eu quero trazer para você de uma forma enxuta, de uma forma precisa, de uma forma prática, esse conteúdo de neuromarketing no Instagram. Formas de aplicação de neuromarketing no Instagram. Essa vai ser uma sequência de lives que a gente vai começar essa semana. Os temas dessa live, até sexta-feira a gente vai ter live nesse mesmo horário aqui. E você vai poder, a cada dia, aprofundar um pouco mais esse conhecimento sobre neuromarketing no Instagram, ok? Mas antes da gente começar, eu quero dizer pra você o seguinte, né? Que realmente pra mim foi um desafio começar a preparar essas lives por um único motivo. Todos os conteúdos, né, tanto da pós-graduação de neuromarketing, que eu tô, né, fazendo outra pós-graduação, e também do MBA em neuromarketing, eles são conteúdos muito, vamos dizer assim, né,
teóricos. E o meu desafio aqui é trazer esse conteúdo teórico para a prática do seu dia a dia. Tô vendo aqui que a galera de São Paulo tá aqui em massa, tem também gente aqui de Portugal. Então sejam todas muito bem-vindas. Eu quero saber de onde é que você é, mulher. Me diz aqui de onde você é. Coloca aqui sua cidade para eu saber onde é que minha voz está chegando. Eu tô aqui no interior da Bahia. Vocês que sabem, isso aqui já me diz muito a respeito da minha identidade. Sou nordestina e tô aqui no interior da Bahia trazendo um pouquinho desse conteúdo aqui para vocês. Então, simbora. Sem enrolação, o meu objetivo aqui vai ser fazer aqui um conteúdo mais rápido, né? Um conteúdo rápido, um conteúdo que você possa consumir aí durante esses dias que a gente vai ter de live. E esse conteúdo, ele vai ensinar para você como usar o neuromarketing no Instagram de uma forma estratégica, ok? Paraná, Toledo, Paraná aí, ó, a galera de Paraná aqui conosco. Me diz aí também como é que tá a conexão, tá? Me diz como é que tá a conexão e de onde você é pra gente poder ir conversando aqui. Lembrando sempre que você pode colocar as suas perguntas aqui à medida que eu for entregando o conteúdo para que vocês consigam realmente tirar todas as dúvidas antes de sair dessa aula. Então, o que eu vou trazer para vocês aqui hoje? Primeira coisa, a gente tá falando de neuromarketing, né? Mas o que de fato é esse bendito neuromarketing, né? Teve algumas pessoas que mandaram mensagem para mim dizendo: Gabriela, escutei a primeira vez falar sobre neuromarketing com você e gostaria de saber um pouco mais a respeito desse assunto. Então, o neuromarketing nada mais é do que o estudo na neurociência, né, do comportamento do cérebro humano diante de ações de marketing. Isso aqui, gente, ó, lembrando que, apesar de eu ter formação nessa área, eu vou tentar ao máximo aqui simplificar os conceitos para você, tá? Então, se você também é da área de neuromarketing, se você já trabalha com essa área de neurociência, entenda que aqui eu não estou falando para quem já trabalha na área. Então, eu não vou usar termos técnicos aqui durante a nossa aula. Eu vou trazer ao máximo a simplificação desse conteúdo para quem tá aqui na minha aula, tá? Então, assim, se você é da área de neuromarketing, você percebe que eu tô falando, né, com termos muito comuns, essa é a minha intenção, tá? Não quero trazer termo técnico aqui para quem não é da área. Então, basicamente, quando a gente traz numa linguagem mais popular, trazendo isso para o mundão, né, da nossa realidade hoje, o que seria esse neuromarketing? Seria estudo da neurociência, né? Neurociência que estuda aí o cérebro humano, aplicadas às ações de marketing, aplicada ao marketing no mundo, tanto no mundo físico quanto no mundo digital. O neuromarketing, ele busca compreender como é que o cérebro humano funciona diante de ações de marketing. E aqui vai desde a concepção do produto, desde a criação de um produto que vai ser vendido, até a exposição desses produtos, quando a gente fala de produto físico, ou até a apresentação desses produtos, a gente fala de produto digital. Então, tudo que envolve o produto que vai ser vendido e a venda, né, a compra desse produto pelo consumidor, vai passar ali, vai ter etapas de neuromarketing. Então, o neuromarketing, ele busca compreender em profundidade, vamos dizer assim, o comportamento do consumidor. Então, a gente vai buscar, durante esses dias, fazer aqui técnicas de neuromarketing para você aplicar de forma, né, clara dentro do seu negócio, mas, de certa forma, a gente vai buscar entender esse consumidor, esse comportamento do consumidor, para a gente ter ações cada vez mais certeiras, né, nesse consumidor. Então, o que vai acontecer? No marketing tradicional, quando a gente pensa no marketing tradicional, e a gente busca dentro do marketing tradicional atingir e vender alguma coisa, a gente muitas vezes apela ali para os processos de pesquisa, né, pesquisa de marketing, onde nessas pesquisas a gente vai fazer análise, né, de pessoas ali para poder analisar tanto a nossa propaganda quanto o nosso posicionamento, analisar nossas ações de marketing como um todo. Quando a gente fala de neuromarketing, no marketing normal, né, vamos dizer assim, a gente pega muito, a gente fala do indivíduo, mas a gente faz pesquisas em massa, né? A gente busca ali entender as pessoas como vamos dizer assim, né, um povo, né, que tá ali ao nosso redor. Essa seria mais fácil, seria uma análise mais em grupo. Quando a gente fala de neuromarketing, a gente está buscando entender a experiência individual de cada pessoa diante da nossa marca, diante da nossa empresa, diante das pessoas do que a gente está fazendo ali para poder vender, ok? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é, quando a gente trabalha neuromarketing, a gente está falando de entender o cérebro do consumidor, entender essa pessoa que está do outro lado como um indivíduo.
e a gente para de pensar em um conjunto de pessoas. A gente sai daquela visão de massa e passa para uma visão mais individual. E por que neuromarketing é tão importante no mundo de hoje? Já se entende, né, pela ciência, que a maioria das decisões de compra que nós temos, que nós participamos, são decisões de compras relacionadas aí, muitas vezes, ao emocional. Então, as decisões de compra que nós temos, né, todas as coisas que nós compramos aí, ela vai passar por uma decisão emocional. Por mais que nós queiramos racionalizar essa decisão, a maioria das decisões de compra que nós temos são decisões emocionais. Isso já foi descoberto, né, dentro, né, de vários estudos aí comprovados, que na verdade quando a gente compra algo, a gente não compra justificando somente pela razão. A gente compra muito pela emoção daquilo ali. Então, o nosso inconsciente, existem no nosso cérebro estímulos que vão ser gerados para que essa decisão de compra ela aconteça, tá? Então, assim, quando a gente combina estudos de neurociência com estudos relacionados ao marketing, e a gente traz também esse comportamento humano para dentro das nossas ações, quando a gente entende o comportamento humano, a gente pode sim potencializar de uma vez por todas os nossos resultados. Então, trazer esses estudos de neuromarketing, esse entendimento de cérebro do consumidor, como esse cérebro funciona, a gente consegue potencializar e melhorar os nossos resultados. Aqui a gente vai falar nesses dias especificamente de Instagram. Como que a gente pode usar o neuromarketing para melhorar os nossos resultados no Instagram, tá? Mas o neuromarketing ele pode ser aplicado em diversas áreas do seu negócio. Então, os conceitos básicos que a gente vai trazer durante esses dias aqui e trazer com exemplos práticos para aplicação, com certeza absoluta vai te ajudar a melhorar aí o seu posicionamento e principalmente a sua autoridade, a forma que as pessoas te veem no digital. Ela vai ser influenciada. Por quê? Gente, o cérebro, eu sou apaixonada, né, por essa área. Primeiro porque eu sou da área de saúde, então já sou suspeita para falar, né? Eu sou farmacêutica bioquímica e dentro da área de saúde a gente sabe que o corpo humano, ele tem um mecanismo de funcionamento. Então, independente de você ser de um jeito ou de outro, o corpo humano, ele não muda o funcionamento dele, porque ele tem uma forma de funcionar para todos os seres humanos, ok? E no cérebro não é diferente. O cérebro, ele é uma máquina excepcional do nosso corpo. Excepcional. Gente, é um negócio assim, fora do sério. E ele faz com que nós possamos reagir automaticamente em diversas situações. E essas situações com que a gente vai reagindo, a gente vai trazer, vamos dizer assim, né, para nós, memórias e emoções. E essas memórias e emoções vão nos ajudar a tomar decisões. Então, por que entender de neuromarketing é tão importante? E aqui eu quero que você agora pegue papel e caneta e anote os motivos pelos quais você não pode perder essa sequência de lives aqui, ok? Anote os motivos pelos quais você não pode perder essa sequência de lives, porque realmente eu vou trazer para você aqui hoje essa, vamos dizer assim, né? Esses conceitos para te ajudar realmente a ter resultados. Por que você precisa entender? Eu vou levantar essa bandeira aqui, que neuromarketing é o futuro, né? É o futuro do marketing no Brasil e no mundo. Por quê? As tecnologias hoje em dia, elas mudam rapidamente. Você que está aqui assistindo essa aula, você sabe que há 5 anos atrás, o jeito de se fazer marketing, o jeito de se vender alguma coisa pela internet ou no mundo, né? No mundo offline, que eu costumo dizer, era completamente diferente do que é hoje. Completamente diferente. Então, há 5 anos atrás, a forma de se fazer marketing era completamente diferente da forma de hoje. A gente tem uma evolução que vai acontecendo. Todos os dias a gente tem ferramentas novas nascendo no mercado. Então, a gente tem estratégias novas surgindo no mercado. Passamos pela fase de estratégias de lançamento, estratégias agora de produtos que a gente vende todos os dias. Passamos pela era do Facebook, na era do Instagram, TikTok e várias outras plataformas digitais. Cada dia vão aparecendo plataformas novas e não parou por aí, gente, tá só começando. A gente tem agora a inteligência artificial, que vai trazer também uma revolução, está trazendo já uma revolução na forma de se fazer marketing pela internet. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, daqui 5 anos vai estar tudo diferente do que é hoje. E o que é que vai estar igual? O que é que não vai mudar? O cérebro humano.
E aqui eu não tô falando que o cérebro humano vai ficar parado no tempo, não. A forma de funcionamento do cérebro humano, ela não vai mudar tão rapidamente quanto a tecnologia, tá? Não vai mudar tão rapidamente quanto a tecnologia. Então, o nosso cérebro, ele tem uma adaptação que ele vai acontecendo ao longo do tempo. Eu costumo dizer sempre assim, né? Que nós temos um cérebro velho vivendo num mundo novo. Como assim? É como assim um cérebro velho vivendo num mundo novo? Quando a gente pensa na evolução humana, a gente vai pensar aí, na época que, né, que nós, seres humanos, qual era o nosso homem primitivo? Independente da gente acreditar em evolução ou não, a gente teve uma época da humanidade que a humanidade vivia simplesmente para caçar, né? Caçar e coletar. Para sobreviver, buscar a sobrevivência. Então, quando a gente pensa naquele homem mais antigo, né? O homem pré-histórico, que era aquele homem que ia caçar e que ia realmente coletar para sobreviver, a gente pensa muito no instinto de sobrevivência. E nós trazemos em nosso cérebro hoje as marcas deste homem primitivo. Porque a humanidade passou 98% do tempo dela nesse homem primitivo. Nós temos somente 2% de existência aí da humanidade nesse mundo novo. E aqui eu não estou entrando em religião, não tem nada a ver com religião isso aqui. A gente está falando de processo histórico, tá? A gente está falando de história. Então, se a gente tem apenas 2% do tempo da humanidade vivendo nesse mundo moderno, significa que o nosso cérebro não teve tempo para se adaptar completamente ao mundo moderno. E a gente ainda vive, o nosso cérebro ainda vive como se nós estivéssemos naquela selva de antigamente. Por que você vai entender quando eu falar isso aqui agora? Nós temos alguns instintos dentro do nosso cérebro, que é instinto de fuga, que é instinto da gente saber ali, né, de fugir quando algo errado. Aquele instinto que a gente tem, né, no nosso cérebro, quando a gente tem uma coisa errada, que a gente reage imediatamente sem pensar. Esses instintos, eles foram criados na humanidade durante todo o nosso tempo de humanidade. Durante todo o nosso tempo que nós somos seres humanos. Então, esse nosso instinto, ele tá presente no mundo de hoje. E, gente, por que você acha que na internet seria diferente? Não seria diferente. Nós temos esses instintos, principalmente de luta e fuga, quando a gente vê alguma coisa ali errada, ou a gente foge ou a gente luta, né? Depende aí de cada um. E aí você vai ter justamente esse instinto para você estar ali, vamos dizer, com as pessoas que tá falhando aqui. Então tem gente falando que tá falhando aqui a live. Me diga aí, pra você, como é que tá? Responde aí pra mim. Enquanto eu bebo uma água aqui. Me diz aí, responde aqui pra mim. Tá falhando pra você também? Como é que tá aí pra você? Responda, gente. Interaja comigo pra eu saber que você tá viva aí do outro lado. Me diz aí. Eu tô percebendo que tá tendo um delay, que eu tô perguntando se vocês estão demorando de responder. Mas me digam aí. Como é que tá aí o acesso pra vocês? Tá falhando? Ou vocês estão conseguindo me ver e me ouvir bem? Me digam aí. Vou aguardando aqui enquanto isso. E aperta o coraçãozinho se vocês estão gostando do conteúdo da live, pra poder a galera que vai chegar aí depois, né, pra poder o Instagram entregar essa live pra outras pessoas. Ó, vendinha caindo. Enquanto a gente tá aqui na live. O áudio tá com delay. Nossa. Vamos lá, né? Vamos tentar fazer com o que a gente tem aqui hoje. Não, já tirei o filtro, não tá com filtro. Deixa eu... a conexão de internet às vezes pipoca. Mas vocês estão conseguindo entender o que eu tô falando mesmo com delay? Como é que tá isso aí pra vocês? Estão conseguindo entender o que eu tô falando direitinho? Me diz aí. Tá ok? Voltou? Normal? Vamos lá? Então, vamos continuar aqui, né? Vamos continuar. Pronto. Como eu estava dizendo, a gente tem um cérebro humano. Pronto, vamos voltar aqui agora. Então, quando a gente fala de tecnologia, quando a gente fala de marketing, a gente vai falar o seguinte, que a tecnologia está sempre mudando. Né? A forma de fazer marketing está sempre mudando. Sempre está existindo tecnologias novas. Então, tem aí inteligência artificial, que não nos deixa mentir. Tem aí também o metaverso, também, que estava chegando. Deu uma parada agora, mas ainda vai chegar com força aí. A gente tem técnicas novas de marketing, de vendas, né? E estratégias novas nascendo todos os dias.
Mas eu posso dizer para vocês com certeza que tem uma coisa que não vai mudar tão rapidamente, que é o funcionamento do cérebro humano. O funcionamento do cérebro humano, ele não vai mudar porque as coisas ao nosso redor estão mudando. Existe uma adaptação, sim, e aí a gente fala, né, para aqueles que entendem da área, sabem que existe uma coisa chamada neuroplasticidade, que é a capacidade que o nosso cérebro tem de aprender e se modificar de acordo com a necessidade daquele momento, falando aqui em termos bem básicos para que você consiga entender. Mas assim, a forma de funcionamento do cérebro humano, ele não vai mudar. Então, por mais que as tecnologias elas mudem, por mais que a forma de fazer marketing, que as estratégias elas mudem, se você entender de cérebro humano, se você entender de comportamento do consumidor, se você entender de comportamento de pessoas, você vai conseguir fazer ações de marketing cada vez mais assertivas e vai conseguir criar produtos e vender produtos cada vez mais aqui na internet. Quando a gente fala de Instagram, de trazendo essa visão para o Instagram, a gente vai perceber que aqui no Instagram não é diferente. Hoje eu tô falando de Instagram para vocês. Amanhã eu posso falar de alguma outra plataforma, eu vou poder sempre estar falando com vocês, porque as bases do funcionamento humano, a forma de você atingir o cérebro humano não vai mudar, ok? Então, muitas vezes pensamos, né, que estamos conscientes, vamos dizer assim, muitas vezes achamos que compramos algo de forma consciente, numa motivação consciente, mas já foi descoberto que não. A maioria das decisões de compras, elas são influenciadas, vamos dizer assim, por respostas emocionais, por estímulos de marketing que essa pessoa recebeu, por estímulos de branding, a gente vai falar de posicionamento de marca em algum outro momento, mas esses estímulos de marketing, esses estímulos de branding, faz com que a gente escolha uma marca em detrimento de outras marcas. E aí eu vou te provar isso aqui agora. Quando você vai no mercado, quando você pensa... E aí eu vou te dizer do poder que tem esse marketing quando a gente fala da criação de marcas. Quando eu chego para você e falo, né, empresa de fast food que vende hambúrguer, né, vermelha e amarela. Qual é a empresa que vem na sua cabeça neste momento? Me diz aí, você que está assistindo, né? Primeira empresa que vem quando a gente fala de criação, né, quando a gente fala de vender hambúrguer no fast food, venda rápida, quero um hambúrguer maravilhoso. A primeira empresa, e aí eu falo logo amarelo com vermelho. Qual é a empresa que vem na sua cabeça? Quando eu falo de refrigerante, e a gente pensa em refrigerante, aquele refrigerante que tem o nome que tem o nome vermelho com branco, sabe? Aquele refrigerante. Qual é? Que refrigerante é esse? Me diz aqui. Quando a gente fala também ali, né, aí McDonald's, já estão respondendo aqui, né, da empresa de hambúrguer. Quando a gente fala de refrigerante, né? A gente tá pensando em quê? Né? O refrigerante, aquele branco com vermelho, qual é aquele refrigerante? Quando a gente fala de sandália brasileira aí, pensa em sandália, chinelo, como diz aqui no Nordeste. Qual é o chinelo que vem na sua cabeça na hora? Por quê? Essas marcas... Gente, vocês sabiam que a Coca-Cola, ela tem dentro da empresa dela um centro de neuromarketing, um dos maiores do mundo? Ela patrocina um centro de neuromarketing ali dentro dentro da coisa. As pesquisas que elas fazem é de neuromarketing, porque o neuromarketing ele está presente dentro da Coca-Cola e várias outras empresas. As empresas hoje, as grandes empresas, principalmente as empresas, né, que trabalham, as empresas americanas que entendem o neuromarketing antes mesmo do Brasil, né, elas começam a ter centros de pesquisa de neuromarketing, para que nesses centros de pesquisa elas consigam desenvolver projetos e alcançar a mente do consumidor, alcançar espaços dentro da mente do consumidor. E esses espaços, por mais que a Pepsi ela queira atingir um espaço, ela vai ocupar um espaço na mente do consumidor, mas é um espaço totalmente diferente do que a Coca-Cola ocupa hoje. Por quê? A Coca-Cola investe pesado em neuromarketing. Você sabia disso? Né? Existe um centro de neuromarketing dentro da Coca-Cola. Pesquisas relacionadas a isso. E aí, quando a gente fala desse processo de neuromarketing, as empresas que estão falando a respeito disso, que estão pesquisando e usando essas técnicas, estão saindo na frente. E estão se posicionando. Por quê? Porque ela deixa de ir na parte racional do consumidor e passa a atingir o cérebro de uma forma mais emocional. De uma forma que atinge o coração dessa pessoa que está ali do outro lado e consegue vender. E aí,
quando a gente fala de Instagram, trazendo aqui pra você aqui a parte prática do negócio, tá? A parte prática do negócio. O principal objetivo, e aqui anote, tá? Anote. Isso aqui é muito importante. Vocês não vão encontrar esse conteúdo de neuromarketing relacionado ao Instagram em nenhum outro lugar, isso eu posso te garantir, tá? Você pode encontrar pessoas falando de Instagram, pessoas falando de neuromarketing, mas neuromarketing relacionados a Instagram. Se tiver alguém que fala sobre esse assunto aqui, mande pra mim que eu quero conhecer essa pessoa, porque eu já procurei e não encontrei. Quando a gente fala de neuromarketing relacionado a Instagram, a gente tá falando diretamente de quê? A gente tá falando basicamente de primeira coisa que a gente tem que fazer, primeiríssima coisa, qual é o principal objetivo, né, aqui do Instagram. Independente da gente falar de neuromarketing ou não. A gente vai entender que o neuromarketing tem base nisso. O motivo disso é também as estratégias, né? É a mente do consumidor. E vocês vão dizendo, se vocês estão assistindo essa live, estão gostando, vai colocando aqui os comentários, né? E vão curtindo aí para poder entregar para mais gente. Manda para aquela amiga que precisa saber a respeito disso, que quer vender serviços e infos pelo Instagram. Manda para as amigas aí, comenta aqui, deixa o coraçãozinho. Vai interagindo comigo para saber que você tá aqui. Que eu não tô falando sozinha, tá certo? Então, bora lá. Primeira coisa. Primeiro objetivo dentro do Instagram é despertar a atenção das pessoas e fazer a pessoa não fugir de você. Não atingir aquela parte do cérebro que faz a pessoa fugir. Se a gente pensar em uma teoria, que a gente chama teoria, né? Não vou falar a respeito de parte teórica aqui, mas existe uma teoria dentro do marketing, uma teoria até mesmo um pouquinho já ultrapassada, mas que ainda serve para explicar muitas coisas, que é a teoria do cérebro trino, onde o nosso cérebro ele é dividido ali em 3 partes. Hoje essa teoria está sendo derrubada por uma que divide o nosso cérebro em 2 partes, mas o básico é o seguinte. Existe uma parte do nosso cérebro que age por instinto. Existe uma parte do nosso cérebro que ainda hoje, no mundo moderno, está ligada com esse nosso cérebro lá da época da época pré-histórica, que vai fazer com que a gente fuja a menor sensação de perigo, a menor sensação de que a gente está correndo risco. Quando o nosso cérebro percebe que a gente está correndo algum risco, ou ele foge, ou ele vai para a luta. Na maioria das vezes, quando isso acontece na internet, nossa primeira intenção é fugir. Isso acontece de forma inconsciente, tá? A pessoa muitas vezes não entende por que ela fugiu, mas ela sabe muitas vezes que tem alguma coisa estranha ali. É aquela sensação que a gente tem, que a gente olha para aquele, não, esse negócio me dá confiança. Esse negócio ali, quando parece que não tá seguro, a nossa primeiro instinto do ser humano é fugir daquilo ali. E como que acontece isso no Instagram? Né? Como que acontece isso aqui dentro da internet? É quando o nosso cérebro, ele começa a perceber que tem alguma coisa errada ali. Então, a pessoa, na parte prática da coisa, a pessoa ela chega no seu perfil, você tá falando algo ali, ela viu uma propaganda sua, viu um post seu, de alguma forma ela, né, recebeu uma indicação e chegou no seu perfil. Quando ela chega no seu perfil, o que é que vai acontecer? Ela chega no seu perfil e ela automaticamente vai começar a perceber ou ela vai confiar em você ou ela não vai confiar em você. Como é que isso vai acontecer? O cérebro humano, ele tem uma capacidade incrível, gente, incrível, de detectar o que nós chamamos de incongruências. O que seriam essas incongruências? Coisa que não tá batendo? Tem aquela coisa que fala assim, tem uma coisa errada aqui. Menino, criança, você que é mãe aí, sabe quando seu filho tá mentindo. Quando seu filho chega pra você, diz aí você que é mãe, se você sabe quando seu filho tá mentindo, quando ele chega pra você com uma historinha meio estranha, você olha pra cara dele por algum motivo que você não sabe qual é, você percebe se ele tá falando a verdade ou se ele tá mentindo. Por quê? Porque existem formas de comunicação verbal e não verbal que estão presentes na nossa comunicação, que faz com que as pessoas que estão ali conosco, elas percebam se a gente está falando a verdade ou está mentindo. E isso não é diferente quando a gente vai para o Instagram, quando a gente vai para a internet. Não é diferente. Então, o cérebro humano ele tem uma capacidade enorme de detectar padrões, né, de coisas consistentes ou não consistentes, o que chama de incongruências. Então, assim, a gente sabe de forma inconsciente se alguém está mentindo, está falando a verdade. Quando a gente olha para aquilo ali e percebe de forma inconsciente que tem alguma coisa errada nesse negócio aqui, tem uma coisa errada nesse negócio aqui. E aí, automaticamente, o que vai acontecer? Se tem algo errado, você foge. Se tem algo errado que não é seguro,
você vai embora, você não fica. Se tem algo que parece estranho, você não quer permanecer ali. Porque aquilo não te dá segurança. E aí, quando é que isso acontece? No perfil do Instagram, isso é claro. Você tem apenas 3 a 8 segundos para você fazer a pessoa que está ali com você no Instagram confiar em você ou não, de forma muito rápida. Você tem apenas 8 segundos, no máximo 8 segundos, para fazer essa pessoa olhar para você e dizer: confio nesse perfil, não confio nesse perfil. Qual é o primeiro objetivo de quem tá no Instagram? Fazer quem chega no seu perfil ficar. Esse é o primeiro objetivo. Fazer quem chega no seu perfil ficar no seu perfil. Permanecer no seu perfil. Confiar em você logo de cara. Você tem apenas 3 a 8 segundos para fazer a pessoa confiar em você no Instagram logo de cara. Gente, aqui a gente poderia falar sobre essa questão dessa confiança, né? De uma forma muito mais aprofundada, né? Em algum outro momento. Mas aqui, ó, a Rose tá falando aqui desejo, ter desejo é importante. Mas antes mesmo do desejo, Rose, antes do desejo tem a confiança. Você só fica em um lugar que você se sente seguro, que você confia, né? E como é que... Por que isso, gente? Porque o nosso cérebro, ele vai ficar o tempo inteiro tentando economizar energia. Durante a evolução humana, o nosso cérebro, ele busca o tempo inteiro economizar energia. Qual é a forma melhor do cérebro economizar energia? Ele começa a detectar alguns padrões, né, padrões de comportamento, padrões inconscientes, né, das coisas que a gente vai vendo, para poder perceber se algo é seguro ou não seguro, ok? Por exemplo, quando a gente vai em uma feira e a gente vai comprar alguma fruta ou alguma verdura em alguma feira, tá? E aí a gente vai pensar na questão da visão. A visão é o primeiro instinto, né, que a gente vai ter quando a gente vai pensar em ter segurança em algo ou não, né? Tem o barulho, deixa eu escuta algum barulho, alguma coisa estranha. A gente vai perceber lá o que é, a gente leva um susto, né? E já fica alerta, nosso sistema começa já a ficar apitando que tem alguma coisa errada, a gente escuta algum barulho estranho. Mas a visão também, ela é muito importante nesse processo. Quando a gente fala de redes sociais, de internet, a visão é a primeira coisa. Então, o aspecto visual do seu perfil, ele vai contar muito nesse processo. E aí, quando eu falo da visão, a gente está falando aqui do instinto mais básico do ser humano. O ser humano foi treinado para detectar que algo é seguro ou não seguro pelos olhos. Quando a gente vai numa feira e a gente vai escolher uma fruta ali, mesmo que a gente saiba que aquele tomate todo bichado é orgânico, nossos olhos primeiro vai bater em qual? Aquele tomate vermelho, aquela maçã vermelha sem nenhuma mancha, aquela banana que não tá pretinha, tá toda amarelinha ali, linda. Fala aí pra mim, você que é dona de casa que faz feira. Você que é dona de casa que faz feira. Qual é o critério que você usa para saber se uma fruta ou uma verdura tá boa ou não? Me diz aí. Quero que vocês interajam aqui comigo agora, tá? Quero que vocês me digam aí. Qual é o critério que você usa para saber se essa fruta ou essa verdura tá ali boa ou não, né? Primeiramente é o critério visual. A gente olha para aquilo ali, depois a gente pega, né? Depois a gente pega, a gente vê se aquilo ali se tá murchinho, se tá durinho, como é que tá, se tem alguma mancha estranha, e a gente avalia aquilo ali antes da gente comprar. Não é assim que acontece? Me diz aí, você que é mulher, você que é mãe, que faz feira, que vai no mercado, se não é esse o critério que você utiliza. Por quê? Desculpa. Porque você tá vendo um aspecto daquele negócio ali, você tá vendo de forma visual se aquilo é bom ou ruim. Certo? Quando a gente pensa por que a gente pensa dessa forma? Porque o nosso cérebro se acostumou a imaginar dessa forma. Aquilo que é belo, aquilo que tem um bom aspecto, é bom. Né? Aquilo que tem um aspecto, né, que não é muito bom, né, não é legal para nossa saúde, vai nos prejudicar de alguma forma. Então, o nosso cérebro ele vai buscar o tempo inteiro, ele vai ter ali, né, economizar energia. E quando a gente fala em economizar energia, é porque é o seguinte, nosso cérebro vai buscar caminhos. A nossa história, né, ela vai contar muito nesse processo. As histórias que nós vivemos, as coisas que nós passamos, vamos dizer assim, né, toda a nossa bagagem emocional vai contar nesse processo. Então, as experiências que eu tive, as experiências que você teve na sua vida, vai contar na hora de você tomar uma decisão.
certo? Então, para que seu cérebro, ele busque esses caminhos. Esses caminhos que o cérebro busca é o que nós chamamos, que muita gente chama, né? E a gente chama até dentro do marketing de gatilhos mentais, né? O que, na verdade, é uma forma, né? Uma linguagem que o marketing usa de gatilhos mentais, mas existe uma outra nomenclatura que eu gosto mais, que é atalhos mentais. Nosso cérebro, ele busca atalhos para tomar decisão. Ele busca atalhos para tomar decisão. Como é que esses atalhos eles vão acontecer? Eles vão acontecer a partir do momento que a gente começa a perceber padrões no nosso comportamento, nas coisas que estão ao nosso redor e vai tomar decisões de uma forma mais rápida. Então, como é que vai acontecer isso? Quando a gente fala, né, de atalhos mentais, né, ou se você quiser chamar também de gatilhos mentais, não tem problema, a gente está pensando o seguinte, o nosso cérebro ele sempre vai buscar o caminho mais fácil para tomar a decisão. Qual é o nosso papel aqui na internet? Atenção, essa é a parte mais importante da live, tá? Preste atenção aqui. Quem saiu até agora vai perder esse dado. O mais importante é você criar atalhos para que o seu cliente, para que a sua audiência, ela consiga ter o menor caminho possível para tomar a decisão de comprar de você. Esses atalhos mentais, eles já existem no nosso cérebro. Não é algo que você vai inventar, não é algo que você vai criar. Nosso cérebro já é treinado para trabalhar com atalhos mentais desde quando a gente é criança até quando a gente vai crescendo. Esses atalhos mentais, né, que o nosso cérebro vai criando, já existem dentro de nós, dentro de todos nós. Já existem dentro de todos nós esses atalhos mentais. O que a gente precisa fazer quanto marca, quanto profissional que quer vender algo pela internet? Que quer se posicionar pela internet? Que quer ser visto como alguém de valor na internet? A gente precisa simplesmente tomar esses atalhos e facilitar o cérebro do nosso consumidor a tomar decisões. Como é que a gente vai facilitar isso? Dando para ele esses atalhos, né? Criando esses atalhos para que o cérebro do nosso consumidor, ele consiga tomar as decisões de uma forma mais rápida, sem gasto de energia, de uma forma mais assertiva, né? E leve a tomar a decisão. Gente, não é manipulação, tá? A gente fala, gatilho mental é manipulação. Não é manipulação, isso já existe. Você querendo ou não ignorar, isso já existe dentro da mente humana. Quando a gente é criança, pra gente poder saber se algo tá certo ou errado, se a gente pode ou não fazer alguma coisa, a gente vai se atentar a quem? Ao modelo que a gente tem do pai e da mãe. Por quê? O pai e a mãe exercem na criança um papel de autoridade. E muitas vezes essa autoridade, ela é uma autoridade, né, que ela é declarada ou percebida. Então, quando a gente fala de percebida, a gente está falando de coisas que a criança vê o pai e a mãe fazendo, né, e que vai fazer com que ela perceba se aquilo ali é certo ou errado, de acordo com o que o pai ou a mãe está fazendo. A gente não vai entrar muito nessa área aqui, mas o que acontece? O pai e a mãe, ou a criança, ela vê o pai e a mãe como autoridade. Então, se minha mãe tá fazendo é certo, se meu pai tá fazendo é certo, eu tenho que fazer isso também, dessa forma. Por isso que o exemplo, a gente fala muito que o testemunho, ele converte, mas o exemplo, ele arrasta, né? E aí eu falo por você hoje tá aí, tem vamos dizer assim, tá com algum problema de saúde, você vai no médico, certo? Independente do que você faça da sua vida, se você vai no médico, aquele médico, ele passa uma receita pra você. Ele passa uma receita pra você. Muitas vezes, na maioria das vezes, a gente pega aquela receita, como a gente não entende da área do médico, a gente vê o médico como autoridade, a gente pega aquela receita, não questiona o médico. A gente vai na farmácia e compra aquele remédio e começa a usar. Me diz aí, se você que tá aqui, tá assistindo essa live agora, se você já passou por essa experiência, né, de ir no médico, o médico passar uma receita e você nem questionar, você ir lá e comprar. Você vai lá e compra, né, esse medicamento. Por quê? Porque o médico exerce sobre você uma autoridade. Se o médico fala que você pode, você tem confiança de que você pode. Se o médico fala que você não pode, você tem consciência de que você não pode fazer aquilo ali. Então, vamos dizer assim, o atalho mental mais forte dentro das redes sociais é o atalho mental da autoridade. Anote aí. Se você quer realmente fazer com que o seu consumidor, fazer com que o seu público-alvo, fazer com que a sua audiência confie em você e não fuja do seu perfil logo de cara,
Transmita a autoridade para ele. Transmita a autoridade no seu perfil. A autoridade é a chave para essa pessoa chegar no seu perfil e entender o que você faz, o que você vende e automaticamente confiar em você e não fugir. Não fugir de você. O primeiro objetivo dentro do Instagram é fazer as pessoas ficarem e não fugirem. Como a gente vai fazer isso? Transmitindo a autoridade. A autoridade é a chave para vender no Instagram. Precisamos transmitir a autoridade por todas as ferramentas disponíveis no Instagram. Por quê? Porque a confiança, ela é inerente à autoridade. A confiança, ela nasce na autoridade e ela se alimenta da autoridade. Então, para eu poder fazer, vamos lá, vamos pensar na linha aqui do tempo. Para eu fazer uma pessoa ficar comigo, seguir o meu perfil, começar a acompanhar as minhas lives, né? Ver os meus posts, apertar naquele botãozinho de seguir. Primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer a pessoa confiar em mim. Primeira coisa é fazer a pessoa confiar em mim. E como é que eu vou fazer essa pessoa confiar em mim em 8 segundos? Porque é o tempo que a pessoa tem. Ela não vai ficar ali analisando se o seu perfil tá bom, tá ruim. Não vai ficar analisando o conteúdo ali, tudo, pra decidir se vai seguir você ou não. É segundos, ela bate o olho. Na hora que ela bate o olho, o cérebro vai ali, ó, trabalhar, né, de forma inconsciente, muitas vezes, na maioria das vezes, né? E ela vai identificar se ela vai confiar em você ou não. Se ela bate o olho e ela confia em você, ela fica mais entender. Ou para ver algum conteúdo que você fez, ou para ler a sua biografia, ou para observar os links que você tem na bio, ou para ver seus destaques, ou para ver os seus conteúdos, mas ela só vai parar se ela confiar em você. Qual é a forma mais rápida de gerar confiança na internet? Confiança em apenas, no máximo, 8 minutos, que é o tempo que você tem para fazer sua audiência parar ali com você. É transmitindo a autoridade. Confiança, ela vai vir diretamente com a autoridade. São duas coisas que estão aqui, ó, unidas e não se separam. Se você tem autoridade no digital, você consegue transmitir confiança. Se você quer transmitir confiança no digital, a respeito daquilo que você vende, se transforma em uma autoridade, né? Gabriela, e agora? Né? Tudo bem, já entendi que ter autoridade é importante. Ter autoridade é essencial. E é a chave para vender no Instagram. É a autoridade, né? É a autoridade que é a chave disso tudo. Como é que vai transmitir essa autoridade no Instagram? Usando o neuromarketing como ferramenta. Essa é a pergunta, né? A pergunta-chave de hoje. A gente pode transmitir a autoridade em todos os aspectos do perfil. Na verdade, precisa transmitir a autoridade em todos os aspectos do perfil. E aqui, falando um pouco mais de autoridade, a gente tem 2 tipos de autoridade, tá? A autoridade declarada e a autoridade percebida. Preste atenção. A autoridade declarada é você chegar ali e falar: eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou neuroestrategista, eu trabalho com marketing digital, sou especialista em marketing digital, tenho MBA em neuromarketing, tenho mais de 7.000 alunas e parará. Eu declaro a minha autoridade. Eu falo quem eu sou. Eu falo o que eu sou. Essa é a autoridade declarada. Funciona? Até funciona por um tempo. Mas não é essa autoridade que vai fazer as pessoas elas permanecerem com você. Porque falar, a gente fala. Mas existe uma outra autoridade, que é a autoridade percebida. O que é essa autoridade percebida? É as pessoas chegarem para você de fato, né? É as pessoas chegarem para você de fato e perceberem que você é a autoridade naquilo que você fala, sem você abrir a boca. Sem você abrir a boca, sem você declarar, sem você dizer absolutamente nada. Ela olha e percebe. E é essa autoridade percebida que a gente precisa despertar no nosso perfil no Instagram. A gente tem que fazer as pessoas perceberem que nós somos a autoridade naquilo que nós fazemos. E aqui, ó, presta atenção. Aqui não é a autoridade, você... Gabriela, porque a autoridade sou eu que tô ali, né? Fazendo e acontecendo. Eu não me sinto autoridade. Não é você que vai se sentir autoridade. É quem tá do outro lado que vai perceber se você é autoridade ou não. Não é você. Eu comecei a ser autoridade naquilo que eu falo desde o dia que as pessoas começaram a me perguntar, tirar dúvidas a respeito daquele assunto que eu falava ali. Porque se eu chego para alguém para tirar dúvida a respeito de um assunto,
É porque eu percebo essa pessoa como autoridade. E porque eu jamais perguntaria algo para alguém que eu teria insegurança da resposta dessa pessoa. Então, a primeira coisa é você passar a autoridade no seu perfil do Instagram. E é isso que nós vamos trabalhar durante esses dias aqui, que a gente vai falar sobre neuromarketing, tá? A primeira coisa, a gente precisa transmitir a autoridade na nossa bio. E aí eu vou dar um spoilerzinho da aula que a gente vai trazer amanhã. Amanhã nós vamos falar especificamente sobre como transmitir a autoridade na bio. Hoje eu vou falar para você aqui, falei sobre esse conceito geral para que você entenda que esse assunto é muito importante. Que você que está trabalhando na internet, você não tem como ficar alheia, né? Como tratar como esse assunto de neuromarketing não existia, porque ele existe, as grandes empresas, elas estão aplicando isso. Então, você não pode ficar alheia a esse conteúdo. E aí, como é que você vai trazer, vamos dizer assim, né? Isso para dentro do seu perfil? Vai trazer que você precisa transmitir a autoridade na sua biografia do Instagram, naquilo que você escreve na sua biografia. Você precisa transmitir a autoridade no feed do seu Instagram. A forma como você posiciona os seus posts, o design dos seus posts, o que você escreve ali no seu feed, precisa transmitir a autoridade. Nos stories, aquilo que você faz e fala nos stories, aquilo que você mostra nos seus stories, também precisa transmitir a autoridade. E principalmente no direct do Instagram. E existem formas de você transmitir essa autoridade, né, utilizando estratégias de neuromarketing, utilizando esses atalhos mentais, esses gatilhos mentais, vamos dizer assim, né? Para cada um desses processos. Então, existem gatilhos, existem atalhos que você vai utilizar na sua bio que vai te transmitir mais autoridade. Existem atalhos que você vai colocar dentro do seu feed que vai te transmitir autoridade e confiança. Existem atalhos que você vai colocar nos seus stories que vai transmitir autoridade e confiança. E também no seu direct, na hora que a pessoa já chega ali pronta para comprar de você. E como é que vai ser isso? É justamente isso que nós vamos tratar nas nossas próximas lives. Vai ser uma sequência de lives sobre esse assunto que a gente vai fazer essa semana. Amanhã nós vamos falar exatamente sobre como transmitir autoridade ali dentro da sua biografia, como usar o neuromarketing para transmitir autoridade na sua biografia. Amanhã, terça-feira, a gente vai falar sobre isso. Na quarta-feira, nós vamos falar sobre como transmitir, né, a autoridade, né, no seu feed, através do neuromarketing também, falando sobre feed no Instagram. A gente vai falar sobre stories na quinta-feira e na sexta-feira a gente vai falar sobre direct, né, sobre neurovendas mais especificamente. Então, hoje eu quis trazer para você aqui uma abordagem geral, para você poder entender a importância desse assunto. Então, resumindo o que a gente falou aqui para quem chegou depois, né? Nós temos um mundo moderno com várias ferramentas novas chegando a todos os dias, mas existe uma coisa que não vai mudar, que é justamente essa forma, né, do cérebro humano, de funcionamento do cérebro humano, né? Esse cérebro humano, ele não vai mudar. Então, a gente precisa atingir esse cérebro humano através de atalhos que a gente vai usar ali para nos comunicar diretamente com o cérebro dessa pessoa. Nosso papel aqui na internet é atingir diretamente o cérebro e o coração. A gente fala coração, a gente fala de emoção, a gente fala de coração, né? Tudo acontece dentro do cérebro. Mas a gente fala desse coração, vamos dizer assim, né? Que é a forma como nós muitas vezes vemos, né? A emoção que sai do coração. A gente sabe que tudo acontece dentro do nosso cérebro, mas precisamos realmente nos comunicar. E é isso que eu quero ensinar para vocês esses dias, né? Trazer essas comunicações de forma prática. Hoje eu quis trazer para você aqui um conteúdo mais... trazendo um pouco mais da importância sobre esse neuromarketing. Eu vi aqui, né? Vocês que estão aqui comigo hoje têm a oportunidade de estar aprendendo um pouco mais sobre esse assunto. Tem um treinamento meu chamado Perfil de Resultado, que a gente fala muito sobre neuromarketing lá também. A gente fala sobre esses gatilhos mentais, sobre como utilizar gatilhos mentais nas suas técnicas de venda. O nome do treinamento é Perfil de Resultado. Se você quer, né, receber o link desse treinamento para você dar uma olhada, escreve aqui resultado, aqui você vai receber o link automaticamente no seu direct. Ou escreve aí também eu quero, que você vai receber esse link aí no seu direct, tá? Escreve eu quero ou escreve a palavra-chave resultado, que eu mando o link para você dar uma olhada lá. Porque nesse treinamento eu falo muito a respeito disso, né? Eu aprofundo bastante essa questão de perfil no Instagram, de perfil autoridade no Instagram. Mas assim, hoje, a minha intenção aqui nessa live é justamente fazer você começar a perceber um mundo novo que se abre diante dos seus olhos hoje. Começar a entender que marketing não é feito somente com o post que você faz. Existe uma intenção. E as pessoas que estão tendo mais resultados dentro do marketing hoje, elas já utilizam essas ferramentas, vamos dizer assim, essas ferramentas de marketing
essas ferramentas de neuromarketing, de marketing emocional, para que vocês consigam realmente atingir o cérebro do consumidor, ok? Então, se você tá aqui hoje, coloca aqui resultado, escreve a palavra resultado aqui que eu mando para você por direct aí, o link desse treinamento, né? Que é o perfil de resultado que fala sobre gatilhos mentais, como você vai preparar o seu perfil do Instagram, desde o iniciozinho lá da sua bio até a produção de conteúdo. Então, o perfil de resultado, ele vai te trazer isso tudo. E se você hoje tá aqui e quer saber mais sobre esse assunto, faz o seguinte, amanhã, no mesmo horário, aqui, 12h07, a gente vai começar a contar para a gente poder realmente falar um pouco mais sobre esse assunto. Eu vou deixar essa ressalva hoje, para que possa, né, assistir e anotar aquilo que for necessário, para que você consiga realmente entender o que as pessoas, né, o que fazer, vamos dizer assim, para ter esses resultados digitais. Para resultados, escreve o que me chama na que eu te mando. Também o link aqui para que você possa conhecer esse treinamento. Lá eu falo muito sobre gatilhos mentais, falo sobre como preparar perfil do Instagram. A gente vai falar nesses próximos dias aqui sobre isso. A gente vai falar sobre marketing digital, sobre neuromarketing no Instagram, mas eu quero que você saia daqui com um ensinamento. Sai daqui hoje apenas entendendo uma coisa, que é o que eu vou falar aqui para você agora. Para mim, eu já vou sair feliz. Qual é o entendimento que eu quero que você saia daqui hoje falando? Que você saia percebendo daqui de hoje, o maior aprendizado de todos. É o seguinte: você não precisa, né, de muitas ferramentas para você atingir o cérebro e o coração do seu consumidor. Você precisa das ferramentas certas, tá? E você tem poucos segundos para você fazer isso. Não desperdice o tempo precioso, que é o tempo que a pessoa chega ali e visita o seu perfil. Ela precisa visitar o seu perfil e entender que você é top naquilo que você faz, que você é arretada naquilo que você faz, que você é porreta naquilo que você faz. Porque quando ela entende isso, ela automaticamente acende no cérebro dela, essa pessoa é a autoridade. Ela sabe do que ela tá falando. E eu posso confiar nela, eu não vou sair correndo, eu não vou fugir, porque eu transmito essa autoridade. Então, eu quero que você pense o seguinte, sai daqui com uma frase hoje, que é o seguinte: para que eu possa vender pelo Instagram, eu preciso me tornar a autoridade no digital. E aqui eu vou fechar, né, essa live de hoje com uma frase, que é a seguinte: não adianta você ser. Você pode ser a melhor médica aí no offline. Você pode ser a melhor terapeuta no offline. Você pode ser a melhor nutricionista da sua região. Você pode ser, assim, a mais top no mundo offline. Se você não trouxer essa sua autoridade para o mundo digital, não vai adiantar de nada. Porque aqui no digital não adianta ser. Você tem que parecer ser. Você tem que mostrar em poucos segundos que você realmente é aquilo que a pessoa está buscando. Você tem que mostrar em poucos segundos que você realmente é alguém de confiança. Você realmente tem autoridade naquilo que você fala. A autoridade não tem a ver com a quantidade de pessoas que está no seu perfil te seguindo. Não tem a ver com a quantidade de pessoas que você já atendeu. Não tem a ver com a quantidade de pessoas que está na sua live. A autoridade tem a ver com a quantidade de pessoas que confia em você. Com a quantidade de pessoas que vai... não é nem quantidade, é qualidade, vamos dizer assim, né? Com as pessoas que olham pra você e confiam naquilo que você faz. Confiam em você pra dar uma opinião. Aquela pessoa que chega no seu direct e pede pra você tirar dúvida a respeito de um assunto que você fala. Se essa pessoa chega no seu direct e te pergunta algo que você já fala, pra tirar uma dúvida com você a respeito desse assunto, significa que pra aquela pessoa você já é autoridade naquilo que você faz. Porque ela confia em você pra tirar uma dúvida. Ela poderia ir no Google, mas não, ela foi lá e te perguntou. Ela foi lá e pediu a sua opinião. Ok? Então, sai dessa live hoje com um pensamento. Preciso transmitir autoridade no Instagram. Preciso transmitir confiança. Quando eu transmito a autoridade, eu transmito confiança. Como que a gente vai fazer isso? É o que a gente vai aprender nas nossas próximas aulas aqui. Até sexta-feira, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Hoje eu trouxe mais uma visão geral desse assunto para você entender que realmente você precisa disso. Eu quero falar com você o seguinte. Você vai fazer o seguinte agora. Você que tá aqui nessa live até agora e receber esse conteúdo aqui gratuitamente. Vai lá no meu perfil do Instagram, naquele postzinho que tem lá falando a respeito desse evento, tá? Que tem lá Neuroinsta. Vai lá naquele perfil e coloque lá como foi essa aula de hoje pra você. Me dê um feedback lá.
né? Para aqueles que forem lá dizer o que achou dessa aula hoje, né? Que foi lá comentar, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá no perfil do seu Instagram e vou te dar algumas dicas lá de o que você pode fazer no seu perfil para você se transformar em autoridade. Somente para quem comentar nessa postagem, vou dizer qual é a postagem, tá? A postagem, eu vou mostrar aqui pra você qual é. Para aí, não sai agora da live, que eu vou te mostrar qual é a postagem que eu quero que você comente, tá? Você vai lá dizer como é que foi essa aula pra você, qual foi o maior insight que você teve nessa aula. Esse post aqui, ó. Quero que você vá lá nesse post aqui. Esse aqui, ó. Tá vendo? Vai lá nesse post agora e comente lá como é que foi essa aula pra você, como é que foi essa live pra você. E aí, quando você fizer isso, eu vou lá no seu perfil no Instagram e vou te dizer, né? Eu vou olhar o seu perfil no Instagram e vou trazer para vocês ali ideias, né, do que você pode fazer para poder melhorar o seu perfil e transformar-se realmente numa autoridade aqui no digital, transmitindo confiança para a sua audiência e fazendo com que as pessoas elas realmente queiram comprar de você. Ok? Então, eu vejo você amanhã. Não esquece de ir lá comentar, que eu vou olhar o perfil de quem comentou. Se tá assistindo a gravação também, vale para você, tá? Que tá assistindo a gravação também dessa aula. Então, vai lá, comente nesse post, o que você achou, quais foram os insights que você teve. Eu posso também ir lá no seu perfil, eu vou lá olhar o seu perfil e vou dizer ali o que você pode fazer para melhorar o seu perfil e já em poucos, dar alguns toques ali, vamos dizer, para você realmente ter ali mais autoridade, passar mais autoridade no seu perfil no Instagram. Amanhã nós vamos falar especificamente sobre bio. Amanhã vai ser um conteúdo mais específico, mais técnico, mais prático sobre biografia no Instagram. Amanhã eu vou te dizer como que você vai passar a autoridade através da sua bio no Instagram, usando técnicas de neuromarketing. Então, se você ficou aqui comigo até agora, agradeço a presença. Eu falei com você que essas lives vão ser lives mais curtinhas, tá? Para que a gente consiga realmente ter um conteúdo mais aprofundado, mas um conteúdo mais enxuto. E você consiga realmente entender um pouco mais sobre esse universo do neuromarketing que eu tenho ficado apaixonada e que realmente tem trazido aí uma transformação, né, dentro do meu perfil e nos meus resultados também. Então, vejo você lá nos comentários do Instagram. Para você que mandou mensagem aí, que quer saber um pouco mais sobre o perfil de resultado, tá lá no direct, né, o link que eu mandei para você a respeito desse treinamento. Dá uma olhadinha lá, que depois, qualquer dúvida, me chame lá, que eu vou estar lá disponível para poder te atender. Ok? Então, fiquem com Deus e até amanhã nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário. Às 12h07 a gente se encontra aqui para falar um pouco sobre neuromarketing no Instagram. Eu vou te trazer técnicas para que você possa também aplicar aí as estratégias de neuromarketing na sua bio e se transformar realmente em autoridade no digital. Então, te vejo amanhã nesse mesmo bate-canal, às 12h07 aqui no Instagram. Fique com Deus e até a próxima. Beijo!